Irmãos, nós vamos ler a palavra de Deus. Quero convidar você a abrir em Efésios capítulo 3. Nós faremos a leitura apenas dos versos 14 e 15. Pode deixar que depois ela vai, Yuri. Esquenta não. Já já ela aparece lá. Efésios capítulo 3. Nós faremos a leitura dos versos 14 e 15. Então, só para os irmãos não estranharem, nós tivemos uma alteração na nossa liturgia desde o domingo passado, exatamente nesse entendimento, de que o culto pactual, o culto no qual Deus nos chama, primeiramente, então, nós ouvimos a sua palavra, nós escutamos aquilo que Deus tem a falar aos nossos corações. Depois, então, nós respondemos a Deus no culto, através, então, dos nossos dízimos e ofertas, dos louvores que nós cantamos ao nosso Deus. Efésios, capítulo 3, os versos 14 e 15. Vamos ler todos juntos, a uma só voz? Leiamos. Por esta causa, me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como na terra. Vamos orar então mais uma vez. Senhor, nós te bendizemos, nós te damos graças, ó Pai, por tua misericórdia sobre nós. Obrigado, Senhor, porque o Senhor já tem falado aos nossos corações. E nós te pedimos, ó Deus, que nesta hora a tua palavra possa encontrar lugar nas nossas vidas. Senhor, que nós possamos sair daqui diferente da maneira como nós entramos. Que o teu Santo Espírito possa falar aos nossos corações, ó Pai. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Tiago, você pode só dar um pouquinho de retorno aqui, por gentileza? Meus irmãos, eu acho que não tem dúvida para nós que a oração, ela é essencial na vida de um cristão. O famoso John Bunyan, que foi aquele pastor que escreveu o livro O Peregrino, que depois da Bíblia é o livro mais lido em todo o mundo. Ele tem um livro que eu acho que inclusive está disponível gratuitamente na internet, chamado Um Tratado de Oração, que ele define então a oração como sendo o derramar de modo sincero, consciente e amoroso o coração ou a alma diante de Deus por meio de Jesus, por meio de Cristo, no poder e ajuda do Santo Espírito, buscando as coisas que Deus prometeu ou que estão em conformidade com a sua palavra para o bem da igreja, com fiel submissão à sua vontade. Um outro pastor mais atual, o pastor R.C. Sproul, ele diz que a oração é tanto um privilégio como um dever, e qualquer dever pode se tornar laborioso. A oração, ele vai dizer, com todos os meios de crescimento, a oração, como todos os meios de crescimento para o cristão, ela exige trabalho. Em outras palavras, irmãos, nós podemos dizer que não há dúvida de que a oração, então, ela fortalece a vida do cristão. Mas alguns cristãos, certamente, eles entendem mal e acabam fazendo da oração uma espécie de mandinga, uma espécie de feitiço ou algum tipo de amuleto gospel. Tem alguns cristãos que, infelizmente, eles acham que eles podem, inclusive, pressionar Deus, manipular Deus, por causa da sua oração. Não é incomum, irmãos, nós encontrarmos cristãos que simplesmente tratam a oração como aquela espécie de lista de supermercado, não é? Você já viu, Você, então, coloca ali aquela lista e você vai passando de prateleira em prateleira, e vai comprando aquilo, então, que você colocou naquela lista. A oração, então, para alguns cristãos é exatamente isso. É uma lista de supermercado. É uma lista de pedidos. Como se Deus, então, fosse uma espécie de Papai Noel, ou se Deus fosse aquele gênio da lâmpada mágica, onde nós esfregamos ali e fazemos pelo menos 3 pedidos. Jesus, quando falou sobre a oração, ele alertou os seus discípulos a respeito disso. Ele disse: não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Há ainda um aspecto que eu queria chamar a atenção dos irmãos a respeito da oração, ainda de maneira introdutória, é de que a oração, meus irmãos, muitas vezes, ela revela de fato quais são as nossas prioridades.
A depender então do conteúdo das nossas orações, pode vir à tona então os nossos desejos mais íntimos, mais profundos. A oração então não é apenas importante, mas aquilo que de fato nós oramos também tem extrema relevância para nós. E é isso então que o apóstolo Paulo coloca aqui diante de nós, e é sobre isso então que eu gostaria de falar nessa noite. Então veja o texto que nós acabamos de ler, você vai perceber então que o apóstolo Paulo, no verso 14, ele vai dizer, por esta causa. Note que ele já havia falado a respeito disso no verso de número 1 do capítulo 3, quando ele diz, por esta causa também. Então nós vamos ver aqui primeiramente que nós precisamos compreender por que o apóstolo Paulo, então, está fazendo esta oração. Se os irmãos, então, não perceberem, né, a gente pode acabar, inclusive, perdendo o sentido real do texto bíblico. Então, vale a pena a gente mencionar aqui, irmãos, que no texto original, ele não tem essas divisões que nós temos aqui. Talvez vá assustar alguns, né? O texto original, ele não tem nem versículo, nem o número dos versículos, né? Isso tudo foi adaptações que a sociedade bíblica, as sociedades bíblicas, né? Elas foram então colocando exatamente para facilitar o nosso entendimento. Então a gente pode cair numa armadilha de achar que o apóstolo Paulo, porque tem aí no verso 14 um parágrafo, né? Um texto, um título, a gente pode pensar assim, agora o apóstolo Paulo então mudou de assunto. Mas, na verdade, o texto é contínuo. Ele está, então, seguindo uma linha de pensamento. Então, veja que o apóstolo Paulo, desde o capítulo 3, na verdade, desde o capítulo 2, ele vem falando exatamente sobre as grandezas de Deus, sobre o mistério de Deus, e de como Deus, então, salvou gentios e judeus, e colocou, então, todas essas pessoas juntas. Como Deus então derramou dessas bênçãos insondáveis sobre este povo. E o apóstolo Paulo então menciona que ele está preso exatamente por pregar essas verdades. De que então Deus agora tem um povo só. Agora então ele ora por esta causa. Qual é a causa? A causa é a sua mensagem. A causa, então, é o conteúdo daquilo que ele prega. A causa, então, são as insondáveis riquezas de Cristo. Por isso, então, o apóstolo Paulo está orando pelos Efésios. Para que eles tenham, então, uma compreensão, para que eles sejam fortalecidos mediante o Espírito Santo no homem interior. Por isso que é importante para nós aqui, meus irmãos, termos essa conexão em mente. O apóstolo Paulo não está falando de coisas separadas. Ele não terminou o assunto que ele estava falando até o verso de número 13 e começou um novo assunto. Ele quer, de fato, que aquilo que os efésios estão ouvindo permaneça, então, no coração deles, ou penetre no coração deles. Então nós vamos dar uma olhadinha em algumas verdades, alguns ensinos que o apóstolo Paulo traz para nós. O primeiro deles, então, que deve nos chamar a atenção, é exatamente isso que eu acabei de mencionar. Então, primeiramente, o apóstolo Paulo, ele ora pelos Efésios. E isso deve, então, chamar a nossa atenção. Isso deve, então, despertar a nossa curiosidade. Isso deve nos fazer entender o motivo pelo qual o apóstolo Paulo, então, está orando por esses crentes. Vale a pena, então, nós mencionarmos aqui o contexto pelo qual o apóstolo Paulo escreve essa carta. Nós já vimos, então, lá na carta de Filipenses, que também é considerada uma carta da prisão, exatamente porque o apóstolo Paulo escreve essa carta nessas condições. Você vai perceber lá na carta de Filipenses que o apóstolo Paulo, então, no capítulo 2 de Filipenses, ele deseja então mandar à igreja de Filipos Timóteo e Epafrodito, para que eles possam então verificar qual é a condição da igreja, uma vez que o apóstolo Paulo está preso. Aqui também o apóstolo Paulo está na mesma condição. Ele está preso, ele não pode visitar os Efésios de maneira presencial. Mas percebam, irmãos, que mesmo diante dessa impossibilidade, Paulo ora pelos crentes. Ele coloca, então, esses irmãos diante de Deus. Certamente que, ainda que ele esteja na prisão, ainda que ele não possa pregar,
ainda que ele não possa ter uma comunhão presencial com esses irmãos, Paulo ora por eles. Paulo os coloca então diante de Deus. E notem então como isso é importante. Quando nós pensamos em milhares de cristãos e missionários que estão espalhados por todo o mundo, pensem em situações, irmãos, em que essas pessoas então enfrentam todos os dias a perseguição, simplesmente pelo fato de que eles seguem ao Senhor Jesus Cristo. Talvez a gente pense o seguinte: pastor, eu sei disso tudo, mas como é que eu posso ajudar essas pessoas? Como é que eu posso então colaborar com esses irmãos? E aqui, meus irmãos, a gente não está falando nem da questão financeira. Isso não se limita à simples ajuda de envio de donativos ou de alguma ajuda financeira, porque em muitos casos, nem mesmo o dinheiro pode resolver a situação dessas pessoas. Nem mesmo o pagamento de algum benefício pode tirar aquela pessoa daquela situação. Mas nós podemos então orar. Nós podemos então colocar diante de Deus essas pessoas, suplicando então a graça de Deus sobre elas, para que Deus então dê livramento, para que Deus dê fortalecimento em meio às perseguições. Veja então que o apóstolo Paulo ora por esses crentes, ainda diante da situação que ele vivencia de prisão. Os muros de pedra, irmãos, não podem reter a nossa oração. Os governos totalitários, eles não impedem a oração dos santos. O nosso inimigo, ele não pode anular a oração daqueles que confiam em Deus. Por isso, então, meus irmãos, o apóstolo Paulo ora. Ele sabe que nada pode impedir Deus que conceda espírito de sabedoria e de revelação, conforme nós vimos anteriormente. Que Deus pode iluminar o coração dos efésios, para que os efésios não só tenham um conhecimento das verdades que o apóstolo Paulo está pregando, mas que essas verdades possam encontrar lugar no coração desses crentes. Então, o que isso nos ensina, meus irmãos, em primeiro lugar? Nos ensina, então, que nós podemos orar. Eu não tenho condição de ir ao campo missionário, mas você pode orar pelos missionários. Eu não tenho o desejo de ser pastor, mas você pode orar pelo pastor. A oração, então, em favor do seu pastor, ela é muito bem-vinda. Talvez os seus amigos, eles não querem ouvir as verdades do Evangelho, mas você pode orar por eles. Talvez você, humanamente falando, não tem nada o que fazer diante de situações difíceis, mas você pode orar por essas situações. Você pode então colocar diante de Deus. Nós então podemos orar, nós podemos colocar isso nas nossas tarefas diárias. Nós podemos fazer isso enquanto nós estamos no nosso lar, quando nós dirigimos o nosso carro. Até mesmo, irmãos, quando nós estamos em um leito de enfermidade, embora seja impossibilitado de que nós façamos alguma coisa, nós podemos orar. O Dr. Martin Lloyd-Jones, ele faz um comentário muito interessante sobre essa carta aos Efésios, e eu concordo com algumas afirmações que ele faz ali, e ele demonstra, então, nesse livro dele, uma preocupação de nós nos tornarmos uma geração de cristãos que vivem simplesmente de reuniões. Então, o Dr. Martin Lloyd-Jones, ele vai falar o seguinte: olha, muitos crentes, eles acham que eles não têm tempo para eventos na igreja. Então, se eles não têm tempo para trabalhar na igreja ou de frequentar a igreja, então eles também não podem orar. Eu não vou para a igreja, então a minha vida cristã do lado de cá também, eu não vou fazer absolutamente nada, porque a vida cristã se resume a ir à igreja. Como eu não posso ir, então eu não posso, de fato, exercer a minha vida cristã. Ele ainda vai dizer o seguinte: olha, que há pessoas que se reúnem, então, nos eventos da igreja, e eles acham, então, que a oração, ela se limita exatamente a esses ambientes de escola dominical, de reunião de oração, do culto. Então, pessoas que simplesmente imaginam isso, né, de que a simples frequência na igreja os isenta, então, para que eles estejam orando em outras ocasiões, na sua casa e por aí vai.
Eu não sei se os irmãos conhecem o irmão 6 horas. Vocês conhecem? Não. Né? Aquele irmão que não frequenta a igreja e fala para os irmãos, né? 6 horas por mim. Ora por mim, né? 6 horas por mim. Então tem esse tipo também. Não sei se aqui tem algum deles, né? Então veja que aqui o Dr. Martyn Lloyd-Jones está colocando diante de nós essa situação em que nós resumimos a nossa vida de oração aos eventos da igreja, às programações da igreja. Além disso, meus irmãos, então nós não podemos deixar de nos perguntar: quanto tempo então nós temos de oração? Quanto tempo então nós dedicamos de nos lembrar então de orar pelos missionários? Quanto tempo nós nos dedicamos intercedendo uns pelos outros? Qual é a nossa frequência em oração por aqueles que nós desejamos que sejam salvos? Quanto tempo eu me dedico a mim mesmo para que Deus então possa abrir os meus ouvidos e o meu coração para que eu entenda as verdades do Evangelho? Por isso então o apóstolo Paulo ora, porque ele sabe então que precisa de oração. Não basta o simples conhecimento, não basta o simples discurso. Isso então nos conduz ao segundo ensino que a gente pode encontrar aqui. E o segundo ensino é exatamente esse, de que a oração e o ensino, eles andam juntos. Seria muita ingenuidade de nós, irmãos, pensarmos que o apóstolo Paulo, ele simplesmente está orando por esses irmãos, porque ele não pode pregar por esses irmãos. Certamente, se o apóstolo Paulo estivesse livre, se ele não estivesse no cárcere, certamente ele ensinaria esses irmãos presencialmente, mas ao mesmo tempo também oraria por eles. E qual é o motivo disso? O motivo é que os ensinos precisam ser acompanhados de oração, para que nós não só recebamos a palavra, mas para que a gente também tenha um conhecimento e a aplicação dela na nossa vida. Por isso nós vamos verificar mais adiante, no verso 18, que o apóstolo Paulo então está orando pelos Efésios aí no capítulo 3, a fim deles poderem compreender aquilo que o apóstolo Paulo está dizendo. Portanto, irmãos, sem oração, os ensinos não passam de conhecimento. Com isso, então, nós aprendemos algumas questões importantes. Nós aprendemos, primeiramente, que certamente nós precisamos de instrução, mas nós também precisamos de iluminação. Nós precisamos estudar a Bíblia, e nós devemos fazer isso constantemente, mas nós não podemos esquecer da oração. Nós aprendemos também com isso que a transmissão de conhecimento, ela não é suficiente. Então você já deve ter passado por essa experiência, não é? De você então pregar o evangelho a alguém e você de repente fala assim: gente, essa pessoa parece que não está entendendo absolutamente nada do que eu estou dizendo. Eu estou sendo tão claro, eu estou sendo tão aberto, eu estou sendo tão direto com essa pessoa e parece que ela não entende absolutamente nada do que eu estou dizendo. Você não pode simplesmente pregar, mas você também deve orar por essa pessoa. Você deve colocá-la diante de Deus. Pense, por exemplo, irmãos, no nosso irmão, o reverendo Gessé, lá no Timor-Leste. Os irmãos sabem que ele trabalha lá com tradução da Bíblia em diversas línguas, né? Diversas etnias ali no setor leste, no Timor-Leste, né? Então, ali nós oramos para que Deus o capacite, para que cada vez mais ele consiga fazer traduções da Bíblia para aqueles povos. Mas, ao mesmo tempo, irmãos, nós precisamos orar para que a essas pessoas, então, que a Bíblia for dada, elas possam não somente ler a palavra de Deus na sua própria língua, mas possam receber iluminação do próprio Deus, para que elas possam, então, compreender as verdades que ali estão traduzidas para elas. Por isso, então, essa dupla de leitura da palavra de Deus e oração, de pregação e oração por aqueles que vão ouvir o Evangelho. Veja também, meus irmãos, que nós podemos afirmar que a oração, então, leva o Evangelho da mente para o coração.
Então alguém já disse que a distância mais longa que o evangelho percorre é da mente para o coração. É a distância mais longa. Nós podemos enviar missionários para os lugares mais distantes. Nós podemos mandar missionários para os lugares mais fechados. Mas somente Deus pode levar o evangelho ao coração. Somente Deus pode converter o indivíduo. Somente Deus pode fazer com que ele entenda as verdades de Deus. Por isso, então, nós precisamos orar por essas pessoas. Nós precisamos, então, colocar essas pessoas diante de Deus. Por isso, a necessidade aqui, meus irmãos, de mencionarmos que o apóstolo Paulo está fazendo antes mesmo de continuar revelando as verdades preciosas do evangelho aos Efésios, ele ora, então, por eles. Não é porque os Efésios têm alguma limitação intelectual. Não é porque eles têm pouco estudo. Não é porque eles têm pouco conhecimento das coisas da vida. Mas é porque as verdades de Deus, elas se discernem espiritualmente. Por isso, então, Paulo coloca esses irmãos diante de Deus. Ensino e oração, elas devem caminhar juntos. É isso, então, que nós devemos fazer. Nós não podemos pender nem para um lado e nem para o outro. Isso, então, nos conduz, meus irmãos, ao terceiro ensino que eu quero falar nessa noite. Em terceiro lugar, nós vamos perceber que a oração, ela exige temor e reverência. Veja aí o verso de número 14, algo importante que surge diante de nós. O apóstolo Paulo, então, diz aí: me ponho de joelhos diante do Pai. Nós não sabemos exatamente em que momento que o apóstolo Paulo, então, se colocava diante de Deus. A gente não sabe, por exemplo, se ele orava e depois ele escrevia a carta. A gente não sabe se ele colocava-se diante de Deus de joelhos no momento, então, que ele estava escrevendo essa carta. A gente não sabe exatamente em que momento isso se deu. O apóstolo Paulo já havia mencionado no capítulo 1, verso 16, que ele fazia menção dos Efésios em suas orações. Então veja que o apóstolo Paulo tinha essa postura, ou seja, o apóstolo Paulo, ele não orava ao acaso, não era algo corriqueiro, não era algo sem importância. O apóstolo Paulo também não orava por qualquer motivo, mas por aquilo que era a essência, o centro, o cerne da vida cristã plena. O apóstolo Paulo, como eu mencionei no início, ele não estava preocupado com as situações exteriores, se as situações eram boas ou ruins. Ele não se preocupava, então, com aquilo que acontecia ao seu redor, mas ele estava preocupado com o homem interior, com o seu coração e com as respostas, então, que eles davam diante da pregação do Evangelho. Por isso, então, a postura aqui do apóstolo Paulo coloca diante de nós aqui pelo menos 3 questões importantes. Primeiro, a própria postura que o apóstolo Paulo tem diante da oração. Então veja que ele está de joelhos. Embora a Bíblia não afirme qual é a maneira correta de se orar, ela não diz que você deve orar de pé ou sentado, que a maneira mais correta é de joelhos ou por aí vai. Mas notem que a palavra de Deus nos mostra aqui que orar de joelhos, como o apóstolo Paulo, deve nos chamar a atenção para aquilo que está acontecendo diante de nós. Nós vamos ter outros relatos de pessoas que também oraram de joelhos. Por exemplo, Salomão orou de joelhos quando ele estava diante da congregação na inauguração do templo. Você vai encontrar que Daniel se colocava de joelho 3 vezes ao dia. Você vai encontrar também, por exemplo, o Salmo 95. Ele nos chama a nós nos ajoelharmos diante da presença de Deus. Dentre tantos outros exemplos que a gente vê na Escritura, o que nós vamos perceber, meus irmãos, é que essa postura, então, de oração, ela revela a nós essa humildade, essa solenidade, esse coração que quer adorar a Deus. Por isso, meus irmãos, os nossos joelhos dobrados,
Ele pode revelar os nossos corações quebrantados. Quando nós nos ajoelhamos diante de Deus, nós podemos dar uma demonstração de que nós estamos rendidos a Deus e nós estamos humilhados diante da presença dEle. Meus irmãos, que hábito maravilhoso a ser resgatado. Como nós deveríamos fazer isso muito mais vezes. Como nós deveríamos orar muito mais vezes de joelhos. Como eu mesmo deveria praticar mais a oração de joelhos na presença de Deus. Humilhado, então, diante da presença do Pai, assim como o apóstolo Paulo está fazendo aqui. Recordo, meus irmãos, de uma situação que aconteceu comigo, e os irmãos vão se lembrar em que ocasião se deu, não é? No início ali de 2022, quando eu e a igreja estávamos passando por várias dificuldades, e eu fui chamado, então, para conversar com o reverendo Dalzi. Não sei se todo mundo aqui conhece o pastor Dalzi, né? Bem conhecido no nosso meio. Foi pastor lá na igreja do Gama. Foi ele, inclusive, que me levou lá para a igreja do Gama, lá em meados de no início de 2007. Depois foi pastor auxiliar aqui na igreja presbiteriana de Brasília. Nos últimos anos dele aqui em Brasília, ele era chefe de gabinete lá do secretário executivo da igreja presbiteriana. Então, um dia ele me chamou lá para a gente conversar. Eu não sei se você conhece o Dalzi, né? Ele é pequenininho assim, né? 1,60 m. Né? Então, nós ficamos ali um tempo conversando, compartilhando a situação que estava acontecendo comigo e também com a igreja. E no final, então, da nossa conversa, ele disse, olha, então nós vamos orar. E aí eu já me preparei ali, né? Para sentado mesmo já fazer aquela postura de oração, né? Abaixei a minha cabeça e fiquei esperando ele começar a orar. Ele falou, não, nós vamos levantar. Então ele deu uma volta na mesa e falou, nós vamos sentar, nós vamos ajoelhar aqui nesse sofá. Ele tem um sofá ali, né, onde ele recebe as pessoas. E ele falou, nós vamos orar aqui de joelhos. Irmãos, imagine, Davi e Golias ali, um do lado do outro, orando. Eu comecei a agradecer a Deus, irmãos, mas eu quero confessar para os irmãos, eu senti vergonha. Porque já tinha muito tempo que eu não fazia isso. Depois, né, que toda aquela situação passou, ele me chamou lá a segunda vez e eu já fui vacinado, né, eu já sabia o que ia acontecer. Então, quando ele disse, vamos orar? Vamos, reverendo Dalzi. Já levantei da minha cadeira e já me coloquei ali do lado do sofá e nós nos ajoelhamos de novo e ele orou e também eu orei e nós então pudemos ali ter esse momento de oração juntos. Irmãos, que preciosidade nós vemos aqui então diante do apóstolo Paulo. Veja então que o mundo em que nós vivemos nos incita a sermos orgulhosos, cheios de si. Nós não gostamos de nos rebaixar e nem de nos humilhar. Assumir o prejuízo está longe da nossa cogitação. Mas quem sabe, meus irmãos, nós precisamos de mais oração de joelhos. Como diriam os pentecostais, não é? Nós precisamos colocar a boca no pó. Nós devemos nos render completamente à oração de joelhos, para que a gente possa entender exatamente estas coisas, de como nós precisamos então nos humilhar diante de Deus. Uma segunda coisa, então, que essa postura do apóstolo Paulo mostra para nós, ele revela, então, a importância do assunto. Veja, então, que o apóstolo Paulo ele se põe diante de Deus de joelhos. Nós vamos ver que o apóstolo Paulo, já é a segunda vez que ele está orando pelos Efésios, e você vai perceber, então, o conteúdo pelo qual o apóstolo Paulo ora. Ele não está preocupado com o seu bem-estar, ele não está preocupado com a sua situação de prisão. Ele não está preocupado com o seu futuro. Mas ele está preocupado, então, para que os efésios tenham conhecimento de Deus. Para que eles tenham profundidade a respeito das verdades. Por isso, então, ele se coloca diante de Deus, de joelhos. Porque isso é algo extremamente importante para a vida do apóstolo Paulo. John Stott, ele vai dizer o seguinte: uma das melhores maneiras de descobrir nossas principais ansiedades e ambições é refletir sobre o conteúdo das nossas orações.
Em outras palavras, o John Stott está dizendo o seguinte: aquilo que você de fato ora é aquilo que é importante para a sua vida. Além disso, pôr-se de joelhos é coerente então diante de quem nós estamos. Veja que o apóstolo Paulo diz: me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. O apóstolo Paulo já tinha mencionado que agora judeus e gentios podem ter acesso a este Pai em um só Espírito. Então imagine, meus irmãos, que bela imagem nós temos aqui diante de nós. Nós temos então este apóstolo, colocando-se então humildemente diante de Deus. Isso deve trazer reflexo também da nossa vida. Crentes humildes, ajoelhados diante do Pai, fazendo pedidos realmente relevantes. Nada de soberba, nada de pressa, nada de pedidos rápidos, mas orando diante de Deus e suplicando a Deus por aquilo que realmente importa nas nossas vidas. O apóstolo Paulo vai dizer: este é o Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como na terra. E essa expressão parece meio enigmática, né? O que será que o apóstolo Paulo está querendo nos ensinar com essa expressão? E existe um certo debate, né, sobre o significado do que o apóstolo Paulo está querendo dizer. Mas é interessante aqui, né, o texto em português ele não traz para nós aqui o jogo de palavras que o apóstolo Paulo traz para nós. Se você perceber aí, a nossa tradução traz a palavra pai e família. No texto original, a palavra para pai é pater. E a palavra então para família é pátria. Então veja que existe esse jogo então de palavras que o apóstolo Paulo coloca aqui diante de nós. Então, dentre diversas interpretações a respeito dessa expressão, eu creio que a mais correta, a que mais se junta com aquilo que o apóstolo Paulo está querendo dizer, é aquela ideia que nós vamos encontrar também lá em Hebreus capítulo 12 e os versos 22 e 23, que eu quero ler com os irmãos lá. Hebreus capítulo 12, os versos 22 e 23. Então a ideia do apóstolo Paulo é essa que nós lemos, Hebreus 12, 22 e 23, quando ele afirma então que os crentes têm chegado ao Monte Sião, e a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia, e a igreja dos primogênitos arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos, aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Em outras palavras, irmãos, tanto o autor de Hebreus, como o apóstolo Paulo, ele está dizendo então que a igreja agora é uma só. E no caso aqui o apóstolo Paulo já havia mencionado que a igreja é uma só entre judeus e gentios, mas agora ele está dizendo que este Pai toma toda a família, tanto no céu como também sobre a terra. Em outras palavras, o que ele está dizendo é que a igreja é composta por todas as pessoas, de todas as eras. Deus tem uma igreja só, aqueles que ainda estão sobre a terra e aqueles que já foram arrolados no céu. Aqueles que são os crentes justificados, aqueles que já foram aperfeiçoados, aqueles que já estão, então, diante do Senhor. Que coisa maravilhosa, não é mesmo, meus irmãos? Saber que Deus planejou para si um povo único, formado de pessoas de todas as nações. Esse povo está unido com Cristo e por meio de Cristo. Esse povo não é uma agremiação. Ele não é uma associação, ele não é um clube social, ele não é apenas uma reunião de pessoas no domingo à noite, mas ele é a igreja de Cristo, a multiforme sabedoria de Deus, conforme o apóstolo Paulo já havia mencionado. Que bênção para cada um de nós participarmos dessa composição soberana e graciosa que Deus, o nosso Pai faz conosco.
São essas verdades maravilhosas que o apóstolo Paulo tem a dizer àqueles irmãos. Por isso, então, ele se coloca de joelhos. Ele deseja que os efésios entendam isso, mas não só entendam isso intelectualmente, mas experimentem isso na vida deles, para que eles possam, então, viver uma vida humildemente diante deste Pai maravilhoso. Assim, meus irmãos, eu gostaria de finalizar trazendo algumas aplicações para nós. Como é que nós podemos, então, sair nesta noite com os ensinos da palavra de Deus? Primeiramente, então, meus irmãos, nós devemos nos perguntar: há quanto tempo você não ora de joelhos diante do Pai? Eu já sei qual a resposta que você vai dar. A resposta é: pastor, não importa se é de joelhos ou sentado ou deitado. O importa é que eu estou orando. O importa, então, que eu oro o tempo todo, no carro, no trabalho. Eu faço as minhas orações. É corridinha, mas eu faço. A pergunta é: quanto tempo você ora de joelhos? Parece alguma coisa meio ultrapassada, não é? Antiquada. Parece uma coisa meio analógica. Nós gostamos, então, dos cliques. Nós gostamos dos textos rápidos. Nós ouvimos áudios em velocidade 2. Nós gostamos da internet rápida. Nós muitas vezes lemos e assistimos filmes ao mesmo tempo. Nós dirigimos e teclamos ao celular ao mesmo tempo, que não deveríamos fazer, mas muitas vezes nós fazemos isso. Nós pressionamos as pessoas para que elas deem respostas ágeis. Mas o que nós precisamos, irmãos, é dobrar os nossos joelhos diante do Pai. É reverenciá-lo na oração e não apenas pedir. É adorá-lo e não apenas usá-lo. É pedir para que Ele revele os seus planos para nós, ao invés de nós simplesmente chegarmos com os nossos planos prontos e dizer: Senhor, assina aqui, é aqui que o Senhor assina. Nós precisamos então, meus irmãos, dessa oração de joelhos, porque ela requer de nós calma, tranquilidade, palavras pensadas, foco nos pedidos. Em resumo, irmãos, a oração de joelhos requer submissão e comunhão com Deus. Que tal se hoje a gente começasse a adotar essa prática de orar de joelhos, de se humilhar de fato na presença de Deus, ajoelhando-se então diante dele? Que tal nós repensarmos nesta noite, meus irmãos, a respeito dos nossos pedidos de oração? Além disso, esse texto nos fala desse Pai a quem Paulo dirige. Ele vai dizer que este Pai é o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. No verso 17 do capítulo 1, ele vai dizer que este é o Pai da glória. E eu não poderia deixar de passar o fato de que hoje é o dia dos pais. E maravilhoso é saber que Deus é este nosso Pai. A Bíblia vai dizer então que nós somos chamados filhos de Deus. Por isso então eu quero trazer aqui uma palavra aos pais. Notem então, pais aqui presentes, dos quais eu me incluo. Deus é o modelo da nossa paternidade. Deus nos ensina como nós devemos tratar e conduzir os nossos filhos. Por isso, papai, não deixe que os valores do mundo moldem a sua maneira, então, de tratar os seus filhos. Assim como Deus nos nutre, assim como Deus nos ensina, assim como Deus algumas vezes ou muitas vezes precisa nos disciplinar, nós também somos chamados a fazer o mesmo com os nossos filhos. Isso não é responsabilidade da esposa. Isso não é responsabilidade do pastor da igreja. Isso não é responsabilidade do departamento infantil da igreja. É responsabilidade minha e sua, papai, de nutrir, de guiar, de ensinar os nossos filhos. Eu também tenho uma palavra aqui aos filhos. Novamente, lembre-se de que Deus é o nosso Pai. Eu não sei qual é a relação que você tem com o seu pai. Eu não sei se de repente seu pai foi um pai ausente. Eu não sei se de repente você sofreu algo com o seu pai. Eu não sei se você talvez tenha mágoas do seu pai. Ainda que o seu pai tenha sido um pai maravilhoso,
nós precisamos nos lembrar de que tudo o que nós necessitamos vem deste Pai. Os nossos pais são falhos, eles pecam, eles não conseguem suprir todas as necessidades, mas somente Deus é o verdadeiro e suficiente Pai. Por isso, meus irmãos, e hoje, como nós comemoramos o Dia dos Pais, nós precisamos então nos lembrar, agradecer a Deus pelos nossos pais, mas nos lembrarmos de que nós precisamos nos refugiar neste Pai maravilhoso, nesse Pai gracioso. Somente Ele, então, pode suprir as nossas necessidades. A Bíblia vai dizer que este Pai nos deu o seu único Filho para morrer em nosso lugar. Logo, o Dia dos Pais é o momento oportuno para nos lembrarmos da pessoa e da obra do Senhor Jesus Cristo. Nós só podemos ser chamados de filhos de Deus por causa do Senhor Jesus. Nós só podemos ser unidos a este Pai porque Cristo suportou, ainda que de maneira momentânea, a separação de Deus. Deus meu, por que me desamparastes? Nós não somos abandonados porque Cristo assumiu no nosso lugar este abandono. Mas este Pai glorificou o seu Filho, deu a Ele poder, autoridade. Paulo vai dizer que o Pai o exaltou sobremaneira. Ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Finalmente, meus irmãos, que tal fazermos como os discípulos, dizer: Senhor, ensina-nos a orar. É com Jesus que nós aprendemos sobre a oração. É com Jesus que nós temos o modelo da oração, que é o Pai Nosso. É na vida de Jesus que nós vemos sobre o que nós devemos orar. Faça-se a tua vontade. É em Jesus que nós somos ensinados o que nós devemos fazer quando nós não sabemos se a nossa vontade é igual à vontade de Deus. Quando Ele diz: seja feito aquilo que tu queres. Logo, meus irmãos, nós devemos orar como Jesus orava. Nós devemos buscar a Deus como Jesus buscava a Deus em oração. Nós devemos nos colocar de joelhos no chão, como Jesus fez diversas vezes. Mas sabemos, meus irmãos, sobretudo, que a nossa oração não é vã, porque Jesus Cristo intercede por nós. E o Espírito, Paulo vai dizer, nos ajuda a orar como convém, porque nós não oramos segundo a vontade de Deus. Assim, então, nessa noite, meus irmãos, que Deus possa nos dar compreensão clara, não só sobre a importância da oração, mas sobre, de fato, aquilo que nós oramos. O que, de fato, nós gastamos o nosso tempo suplicando diante de Deus. Que assim o Senhor Jesus Cristo possa abençoar as nossas vidas nessa noite. Vamos orar mais uma vez, mesmo assentados. Vamos pedir a Deus a graça dele sobre nós. Senhor, nós te bendizemos mais uma vez e te louvamos. Obrigado, Senhor, por tua graça, por tua misericórdia sobre as nossas vidas. Nós te pedimos, ó Deus, mais uma vez, que a tua palavra possa encontrar lugar nos nossos corações. Assim nós te louvamos e te bendizemos, em nome de Jesus. Amém.